Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Nós vamos, a terceira matéria, né, do nosso Tadel, e nós vamos falar sobre família cristã. É uma matéria muito importante, e essa matéria é para todos, né? Seja os solteiros, seja os casados, os que são casados que não têm filhos, os casados que já têm filhos. Então, é para toda a família. Nós vamos abordar alguns temas, né, que começa no romance real, né, que é a primeira parte, né, dessa matéria, passa pelo casamento cristão, passa pelos filhos, né, que é o fruto do lar. Então, tem vários assuntos que é total interesse da Igreja de Jesus, ok? Então, nós vamos começar, né? Dar uma pequena introdução aqui sobre isso, e espero que os irmãos tenham revelação da palavra de Deus, tenham entendimento, que os olhos do coração, do entendimento sejam iluminados e que haja realmente a revelação de Deus, né? É Deus quem dá a revelação para nós. Então nós precisamos, e nós sabemos que precisamos ouvir certas coisas, né? Aprender certas coisas, para que a gente não caia em certos erros. Então essa matéria, ela é muito importante, né? Então, eu quero que você não somente seja um ouvinte, né, desse Tadel, né, do que nós temos feito, temos ensinado aqui nessa igreja, que você realmente comece a colocar em prática. E essa matéria, ela é exclusivamente para ser colocada em prática na sua casa, no seu lar, ok? Por que nós temos que falar de família, né? Família, em todos os sentidos, em todos os aspectos, foi Deus quem criou a família. Então, nós sabemos que família é um conceito eterno, que vem lá do céu, que vem do coração de Deus. Então, família, ela é a base da sociedade. Praticamente a família, né, é o fundamento de toda a sociedade. A família é o que define os rumos. Por exemplo, se acabar com a família, acaba com tudo. Então, porque é na família que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós nos tornamos cidadãos, ok? Então a família, né, no caso um pai e uma mãe, tem uma função muito importante dentro do lar. Então a família não é invenção de qualquer um, não é invenção por exemplo, da cultura judaica cristã, é de Deus, né? Nós sabemos que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou naquele jardim, Deus fez uma família, Deus colocou uma família. Então é do coração de Deus, faz parte do caráter de Deus. Deus poderia ter feito várias coisas, como Ele já tinha feito toda a criação, mas Deus, Ele decidiu, né, fazer o homem, né, a mulher. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, e domine sobre tudo, e cresça e multiplique. Então esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. A família faz parte do coração de Deus, ok? E Deus criou essa família para quê? Para ter comunhão, para ter intimidade. Para quê? Para que pudesse adorá-lo, pudesse servi-lo, para expressar a glória de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, falando de família, se nós queremos ter famílias bem-sucedidas, abençoadas, nós precisamos o quê? Ter a base, né? Ter o início. Então nós precisamos entender que o romance real, ele é muito importante nesse aspecto. Então, se nós queremos ter famílias fortes, né, a criação de filhos, filhos bem-sucedidos, nós precisamos de um início. E o início começa lá quando você é solteiro, lá quando você vamos dizer assim, é jovem, né, tem seus sonhos, né, está pensando num monte de coisa. Então, nesse aspecto, então, esse início é para você jovem e para vocês pais que têm filhos, né, jovens ou que têm filhos, né, em fase de crescimento. Porque é importante que você aprenda e você ensine aos seus filhos para que eles não caiam em ciladas, para que eles não caiam em coisas, relacionamentos errados ou até no futuro uma família errada.
Porque, irmão, uma coisa mais difícil que tem é nós tentarmos ficar consertando, né, casais ou famílias que estão toda estruturada, né? É a graça de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus e os corações das pessoas em querer mudar, ok? Então, começando assim, falar para os nossos jovens, nós sabemos que hoje existe, por exemplo, essas coisas de namoro e de ficar, né? São famosos, né? Hoje em dia os jovens, eles têm essa tendência, né? E até a pressão em cima dos nossos jovens cristãos, que o jovem tem que namorar, que o jovem tem que ficar. Então isso é um conceito do mundo. Então o conceito do mundo é um conceito errado. Então, mas infelizmente isso está acontecendo nas igrejas também. Isso entrou dentro da igreja, né? Esse sistema mundano, diabólico, entrou dentro da igreja. E o que está acontecendo na igreja? Nós estamos tendo muitos problemas, a igreja está sofrendo muito. Então estamos banalizando igual o mundo está fazendo. E isso não é uma coisa muito boa. Então, por exemplo, antigamente, eu lembro assim de pelo menos assim, acho que uns 20, há 25 anos atrás, falava de divórcio dentro da igreja, era uma coisa absurda, né? As pessoas, os cristãos casavam, tinham filhos, tinham sua família, e não se falava em divórcio, em separação, em adultério. Irmãos, e hoje o negócio está complicado dentro das igrejas. Isso não é uma coisa assim que fala assim, é lá no mundão. Não, o mundo está aqui. O mundo está na igreja. Infelizmente, não é a vontade de Deus. Mas por que aconteceu isso? Porque nós deixamos os princípios de Deus. Nós permitimos que o mundo entrasse na igreja e por isso as nossas famílias, nossos jovens estão sofrendo. Ok? O Jaime Kemp é um escritor e fundador da Sociedade Religiosa lá cristão, diz que milhares de jovens se casam anualmente. Estou falando na igreja. Muitos jovens se casam na igreja e se divorciam, são jovens crentes, estão se divorciando. Então, é triste, né, nós olharmos os noticiários, né, os gospels da vida aí, e ver de quantos divórcios, quantas traições, quantas coisas, porque, infelizmente, isso entrou dentro da igreja. Então, é necessário que nós tenhamos uma nova postura diante disso. Nós não podemos aceitar essa situação. Por que está acontecendo isso? Porque nós deixamos os princípios de Deus. Nós deixamos as regras de Deus. E aí o que acontece? Muitos jovens estão entrando no casamento, ou por causa de sexo, ou porque geralmente já deixou a irmãzinha grávida, ou geralmente porque está apaixonado. E isso são os conceitos errados para entrar num casamento. Né? Se você entrar num casamento pensando nisso, você está destinado a falhar. Ok? Se nós olharmos para o lado, a gente vê muitos exemplos. Aqui na nossa igreja tem muitos exemplos, nossa igreja, e outras igrejas também. Irmãos, é necessário que você, jovem, olhe alguns casais e você pensa assim, eu não vou fazer diferente dele, porque está tendo um mau problema. Então você já começa a ficar esperto, porque esse negócio aí, uma vez casado, para sempre casado, porque essa é a vontade de Deus, porque Deus, ele odeia, né, o divórcio, né? Deus não aprova o divórcio. Então você tem que entrar bem, ok? Então, esse conceito a razão, né, do termo de romance real, né? Por que o romance real? Porque é dois aspectos, né? Que fala no sentido real e verdadeiro. Uma coisa sincera, uma coisa boa, uma coisa de ser real. E outro sentido é de realeza, porque nós somos príncipes e princesas. Então você que tem aí os seus filhinhos, ensina isso para eles, né? Que eles são príncipes e princesas. Né? Por isso que adotamos, né, a Igreja da Paz, né, tem nos ensinado, tem nos mostrado, né, o romance real. Né? Fala de uma coisa de realidade, uma coisa de verdadeiro. E no sentido também de nossos filhos ser príncipes e princesas. Eu creio que todo pai quer o melhor para os seus filhos, ok? E então, já começa aí, viu, pais? Você que tem filhos aí pequenos, já começa a ficar esperto nesse sentido, ok? Mas o que é o romance real? Qual é a definição de romance real?
Romance real é um processo pelo qual um rapaz ou uma moça espirituais chegam ao ponto de crer que Deus revelou. Então tem que ser espirituais, irmão, porque e na carne aí dá problema, né? Ser debaixo de oração, debaixo de aconselhamento, debaixo de discipulado, que isso é muito importante, ok? Então Deus revelou a sua vontade para se casarem, ok? Depois de cumprirem todos os preparos, né? O que quer dizer isso? Não adianta você chegar com 15 anos de idade, né? Ou com, vamos supor, com 20. Deus está me mostrando aquela menina. Ou então a menina fala, Deus me mostrando aquele rapaz, eu vou fazer um romance real. Não é assim. Se você não tem nenhum de cair morto, como é que você vai pensar numa coisa séria para casamento? Porque romance real é um passo para o noivado. Uma coisa séria, não é uma brincadeira. Então, eu estou orando para o fulano de tal, né? O ciclano de tal. Mas você, não trabalha. Você não tem um abrigo, não tem um lar, né? Como diz o ditado, quem casa, quer casa. Aí fica difícil, né? Complicado. Então você tem que se aquietar e orar mais, vai trabalhar, vai estudar, vai crescer profissionalmente, vai ganhar uns troquinhos a mais, porque vida de casado, e como diz, né, os irmãos por aí, mulher custa caro. Então, pense bem, né? Então, esse é claro, né, que os dois têm que concordar. Não adianta você escolher uma menina, a menina não escolher você. Então, por isso que é importante você estar debaixo de oração, tá ok? E fazer as coisas, né, nos conformes. Por exemplo, tem que ter uma idade boa para fazer isso, ok? Eu penso assim que, acho que a partir dos 23, o cara tem que começar a sonhar com isso, né? Com uma Rebeca, né? Com uma futura esposa. Tem que sonhar. Se não sonhar, também tá errado, né, irmão? Porque Deus disse, né? Não é bom que come e fica só. Ele viu Adão sozinho, falou, não é bom esse caboclo ficar só, não. Então, chega uma hora que a gente precisa, né? Que uma pessoa esteja do nosso lado, ok? Então, uma idade ideal para o casamento, né? Você tem que estar trabalhando, ganhando seu salário, né? Se você já completou seus estudos, tem gente que quer fazer faculdade depois de casado, depois de filho, fica complicado. Bom, tem que fazer tudo nos conformes. Se você quer andar 1 quilômetro, dê o primeiro passo e vai, né, no processo, não vai atropelando as coisas, que é complicado, ok? Então, depois que você tem todos esses negócios aí, né, esses preparos, e concordem em se aproximar, mas nas áreas espirituais e sociais e emocionais, por um tempo, quer dizer, esse é um tempo, né, relativamente curto, para confirmar a vontade de Deus. Você escolhe a pessoa escolheu você, vocês estão conversando, né, olha a vontade de Deus, né, estão orando, né, não é as coisas na carne, não é no namoro, se torna uma amizade especial. Então o romance real se torna uma amizade, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo os pontos positivos, os pontos negativos, e você vai vendo que se essa pessoa também precisar mudar muito, 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 cai fora, porque não é fácil não, porque você está num casamento errado, vou te falar uma coisa para você, irmão, só Deus na sua vida, ok? Então, isso é a definição de romance real, ok? Duas pessoas espirituais, né, oram, começa ali uma amizade especial para entrar no namoro, no noivado, para ser exemplo para todos, irmãos. A gente precisa de exemplo na nossa igreja, ok? Precisa de exemplos. O termo namorar ou ficar, por que isso é errado? Existe pressão em cima dos jovens, né? Para que eles namorem, Então, existe até as pessoas acharem, se um jovem tiver muito tempo assim, sem pensar em namorar, a pessoa fica desconfiado dele, né? Esse menino parece que não quer casar, não quer isso, quer aquilo outro. Então, é complicado. Mas essa questão de namorar e ficar, isso é errado para quem é cristão. Você está defraudando as pessoas, porque o namoro, ele é complicado. Namoro não é como uma amizade especial, não é como um romance real. Namoro você já tem que pegar na mão, tem que beijar, e tem que abraçar, tem que se acariciar, e vai daqui, vai dali, daqui a pouco, irmão, está lá uma criança chorando. Então, namoro não é a coisa certa para nós cristãos. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não existe
vamos dizer assim, algo seguro quando você namora. Se você está namorando a pessoa, você começou a beijar. Aí o beijar diz que é bom. Aí começa. Aí depois vem os carinhos, as carícias. Aí depois, meu irmão, com certeza isso vai dar criança no futuro. Então, não é bom. Por quê? Em primeiro lugar, você não sabe ainda se aquela pessoa é aquela pessoa que Deus escolheu para você. Aí você está estragando tudo, até a vida dos outros. Então é por isso que é importante esse negócio de você esperar em Deus. É importante você, né, chegar no momento de você escolher uma pessoa espiritual. Tem que ser pessoa do mesmo, ou melhor do que você, espiritualmente falando, em todos os sentidos também. Para quê? Para que você não sofra lá na frente, ok? Por exemplo, esse negócio de namoro e de ficar. Irmãos, quantas destruições existem? Ciúmes, brigas, sujeiras, lares destruídos, né? Mesmo até mortes, suicídios, acontece por causa de relacionamentos que não têm base bíblica, ok? Então as pessoas brincam com sentimentos, brincam com relacionamento, e é uma coisa muito séria. Quantas crianças já foram abortadas por causa disso? Quantas? Você tem noção? Como diz o pastor Eudes, o céu está cheio de crianças, porque as pessoas não têm responsabilidade. Elas acham, entendeu, que namoro é ter relações sexuais. Meu irmão, não é isso. Pelo amor de Deus, né? Então eles acabam, eu já ouvi dizer de pessoas que conheciam uma pessoa no mesmo dia ficou e teve relações com ela. Gente, isso é nojento, isso é uma coisa podre. E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. E é por isso que você, jovem da nossa igreja, você precisa ter uma nova postura. Você precisa pensar que você tem que acertar lá na frente, acertar no seu futuro, ok? Então, quantas coisas, né, ruins esse negócio de namorar e de ficar tem deixado para trás. E são coisas que vamos carregar, ou pessoas que erram nessa parte do relacionamento, vão carregar para o resto da vida. Ok? Né? Quantas crianças que não sabem quem é o pai? Quantas crianças são criadas pelos avós? Conheço casos de meninas que começaram o namoro, tiveram relações sexuais, ficou grávida do primeiro filho, depois foi com outra pessoa, começou a namorar, teve relações, porque começou, já provou da frutinha, depois não quer mais parar. É uma coisa esquisita, irmão. Por isso que tem que tomar cuidado. Aí não para, aí tem 2 filhos, cada um é um pai. Aí sabe o que ela faz? A pessoa faz? Deixa com os pais, né, com os avós da criança e vai de novo para a gandaia. Ou então tem outros que deixa tudo com os avós e vai fazer faculdade. Queridos, nós temos que evitar isso. Se você tem o desejo de acertar na sua vida, então pense bem a importância que é você começar certo, ok? Lembrando que se você já está casado ou casada, tem filhos, está sofrendo no seu casamento, comece a procurar ajuda, porque muitas vezes nós não sabíamos, né, dessas verdades, nós erramos no passado. Não quer dizer que temos que ficar no erro. Então, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, ok? Existem 2 decisões muito importantes na vida que nós temos que tomar essas decisões, né? Que, vamos dizer assim, as mais importantes. A primeira delas é quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a mais importante, porque essa define, né, a eternidade. Porque quem está em Cristo é nova criatura, né? Você está em Cristo, Jesus vai preparar um lugar para você. Então, essa decisão é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Aí, você vai para a eternidade. A segunda, mais importante decisão também das nossas vidas, é com quem você vai se casar, né? A escolha do cônjuge, a escolha da pessoa, né, que você vai compartilhar, vai dividir, né, os lençóis, vai dividir, né, o aconchego, o lar. Então, isso é uma decisão muito importante. Então, hoje em dia, né, chega a ser ao cúmulo de pessoas chegar com 2 anos de casamento, ou até menos, né? Sabemos que pessoas com menos, com 2 meses de casamento, separaram. Então, é uma decisão importante, né? Então,
para nós não ficarmos assim aquém, sofrendo, porque isso gera sofrimento. Relacionamentos, irmão, gera sofrimento. É uma coisa muito séria. Então, pessoas doentes da alma até hoje por causa de relacionamentos, por causa de coisas erradas, né? E aí, o que nós temos que entender? Que Deus tem o melhor para nós, porque foi Deus que fez o relacionamento, né? Nós sabemos que a importância dos relacionamentos é tão importante que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E você sabe que Deus, ele tem comunhão com Jesus Cristo, tem comunhão com o Espírito Santo. E os três têm comunhão um com o outro. Então, relacionamentos, né, é importante porque Deus que fez, foi Deus que criou. Ok? Então, existe em Mateus 22, 35 a 40, que os dois maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, tudo se resume no amor, né? Amar a Deus, né? E amar o próximo. Porque quando você fala de amor, fala de relacionamentos. E esse amor não é o amor eros, não é o amor ágape, é o amor de Deus, ok? O Deus, ele na verdade, ele quer nos mostrar um caminho excelente e nos levar a experiências amorosas em níveis arrebatadores no casamento. Quer dizer que Deus tem coisas boas para nós, Deus tem coisas excelentes para nós, Deus tem coisas extraordinárias. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para quem sabe das coisas, né? É Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, existe o padrão do mundo, né? Existe o padrão que o mundo, você sabe que o mundo jaz no maligno. Quem domina esse mundo, esse sistema, é o príncipe desse mundo, das trevas, é Satanás. Então, você quer escolher Deus ou você quer escolher o mundo? Então é o seguinte, irmãos, isso é importante, viu, jovem? Você entender que se você escolher Deus, você vai ter sucesso na sua vida. Então, não se iluda em relação ao relacionamento, às coisas nesse aspecto, né? Rumo a um casamento, ao noivado e um futuro casamento. Não se iluda, porque quando nós escolhemos trilhar, né, o caminho de Deus, precisamos achar a porta de entrada. E essa porta é o amor, ok? É o amor. Amar é escolher o melhor para o próximo. Então, você escolhe o melhor para o próximo, ok? Então, e o mundo, o que o mundo pensa? O mundo é encontrar alguém que me faça feliz. Então, a pessoa, no mundo, ela pensa em se dar bem, ser feliz. E aí está o problema. Porque em um relacionamento ou no futuro casamento, você não entra para se dar bem, para ser feliz. Você entra para fazer o outro feliz. Então, quando você escolhe o mundo, você escolhe o egoísmo. E o amor egoísta vai levar ao quê? Ao fracasso. Quando você escolhe o caminho de Deus, você escolhe fazer o outro, né? Fazer a pessoa feliz. E isso é que faz toda a diferença, viu? Viu, meus queridos? Você não entra num casamento para se dar bem, né? Você entra num casamento para fazer o outro ficar bem. Ao entrar no casamento insatisfeito, faltando algo dentro de você, com o caminho da relação, você ficará cada vez mais insatisfeito. Então, quer dizer, se você entrar nesse sentido, você nunca vai ser feliz. Nunca. Então, o que acontece? Se você está numa amizade especial, está no romance real, e aquela pessoa que está ali tem um entendimento de que ela está entrando num casamento para fazer o outro feliz, e esse outro está entrando para fazer o outro feliz, então dá certo. Aí o egoísmo, né, sai fora, sai de cena. E entra o quê? Quando, por exemplo, assim, se a minha esposa, ela quer ser feliz, ela vai se frustrar. Então ela tem que me fazer feliz. E eu tenho que fazê-la feliz. Ok?
Então, esse é a jogada do casamento, ok? Pelos frutos se conhece uma árvore. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece uma árvore. Lucas 6,44. Os casamentos, em grande parte, são frutos do tempo do namoro, o tempo de se construir fundamentos. É a fase que se toma uma das maiores decisões da vida, o casamento. Agora vejamos os frutos que essa árvore do namoro tem produzido. Hoje em dia, a gente sabe, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? O que o namoro tem produzido? Hoje em dia também tem aquele negócio do namoro cristão, né? Nada mais é do que uma imitação do namoro do mundo. O namoro cristão é assim, só não posso fazer sexo. O resto pode tudo, né? Fica estranho, né? Então, namoro cristão, irmãos, nós temos que fugir disso aí, ok? Fugir. Porque é uma imitação barata do namoro do mundo. Quando nós vemos alguém falar assim, eu estou namorando, né? Um namoro cristão. Olha, irmão, tem que desconfiar. Porque o certo, o mais certo de tudo, é a amizade especial. Porque namoro cristão tem beijo, tem aperto de mão. E nós, quando a gente está novo, até pegar na mão, aperto de mão, é complicado. Aí você imagina beijar. Você imagina ficar lá, os dois corpinhos encostados um no outro. Pensa no B.O. que vai ser isso aí. Quem vai segurar essa onda? Como já disse já no começo, não tem força segura, não tem níveis seguros contra essa força, que é a atração física. Então você tem que evitar, você tem que sair fora. Olhando bem, ele é apenas um ajuste do namoro mundano, né? Esse namoro cristão. Um pequeno ajuste apenas em relação ao sexo, quer dizer, não vou fazer sexo. Esse é o namoro cristão, não pode, mas pode tudo, o resto pode tudo. Aí fica estranho, né? Nós nos convertemos e aprendemos que agora podemos continuar namorando, apenas não praticando mais o sexo pré-marital, tomando cuidado, nos abstendo do ato sexual em si. Quer dizer, isso é uma grande problemática, né? Então temos que fugir disso também. Contudo, para quem defende um namoro cristianizado, os beijos, os abraços longos, as carícias, continuam valendo. Esse namoro cristão é apenas uma tentativa frustrada de adaptar o padrão mundano de relacionamento para a conduta cristã. O seu final é tão trágico, até pior que o do namoro mundano, pois muitos deles terminarão com gravidez indesejada, corações partidos, pessoas frustradas e até situações piores, como violência familiar. Queridos, essa primeira parte, né, nós estamos começando, dando início ao nosso estudo. Então eu quero que você abra bem o seu coração, ok? Para que Deus possa falar com você. Eu estou aqui disposto, disponível, eu inicio, né, os pastores, líderes, para ajudar você. Se você tem alguma situação na sua vida, já casado, ou você está namorando, esse namoro cristão que não é cristão, então você precisa parar, né, e começar a avaliar. Se você quer ter sucesso, se você quer pensar no seu futuro, então você precisa mudar os seus conceitos e voltar para a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor Deus ilumine, que o Senhor Deus traga luz e entendimento na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.